Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional de hoje está centrada em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 25 a 40, onde Paulo trata sobre problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. Está escrito aqui que, com respeito às virgens, não tenho um mandamento do Senhor. Porém, dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como os que não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de modo de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor de vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Paulo discorre sobre um tema complexo, onde, num contexto de grande tribulação, semelhante ao que vivemos hoje, a decisão de casar ou não casar, de priorizar as coisas de Deus dividido pelas responsabilidades de um homem casado ou de uma mulher, ou permanecer solteiro ou solteira, focando principalmente na santidade, na consagração à obra do Senhor. Ele faz, dentro de sua opinião pessoal, uma análise de cada escolha, uma renúncia. Se você casou como homem, você tem que agradar prioritariamente a sua esposa. Se você casou como mulher, você também está sujeita, está ligado, está presa mesmo, porque os dois se tornam uma só carne, ao marido. Não há nada de ruim isso. Porém, na
opinião dele, que provavelmente era viúvo, seria melhor naquele momento de tribulação, de perseguições, de movimentação das pessoas por fuga para outros lugares. Se a pessoa está solteira, ela pode tomar as decisões por ela mesma, mas se é casado, não. Tem que pensar na família, tem que pensar nas consequências de um deslocamento. E Paulo trata aqui também a situação de pessoas solteiras, especialmente mulheres, que já estão envelhecendo e têm vontade de casar, mas ainda não casaram, e com o tempo passando é impedida a possibilidade de se ter filhos. Uma situação naquela cultura de bênção ou maldição, pois se entendia naquela loucura que a mulher que não tinha filhos não era abençoada. Então, Paulo discorre tudo isso, dá sua opinião pessoal, que pode bater de frente com a de outras pessoas que meditavam sobre esse assunto, mas é o que ele falou. Essa é minha opinião pessoal. Quem está casado não peca. Case e assuma as responsabilidades do seu casamento. Quem está solteiro e não consegue viver na solidão e se sente tentado pelas impurezas, pelo pecado sexual, é melhor que se case, faz bem. De maneira que quem casa faz bem e quem não casa faz melhor ainda. Mas esta é a opinião pessoal dele. E ele fala, olha, e eu creio que eu tenho o Espírito de Deus. Ou seja, essa minha opinião vem do discernimento, da iluminação do Espírito sobre a minha vida como pastor. E o que isso tem a ver conosco hoje? Hoje vivemos várias situações, nesses tempos de tribulação, há muitas pessoas que querem se casar e não podem por problemas econômicos, dentre outros, não é? Há muitas viúvas, há muitos casos de pessoas que vivem a união estável, que já é prescrita em lei. O que Paulo está preocupado aqui não é com a condição específica de casado ou solteiro, mas a liberdade da gente servir a Deus com a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Portanto, fica a palavra de esperança, de ânimo. Se você é casado, seja feliz no seu casamento, assuma as suas responsabilidades e viva em santidade com sua esposa ou esposo, conforme o parecer bíblico, de respeito, de a santificação para o casamento misto, de santificar o outro pelo seu bom testemunho. E para os solteiros, os que preferem assim, utilizem esse maior tempo disponível para a consagração a Deus e o permaneçam assim se estiverem felizes. Se não tiver, se isso for um sofrimento, então peça a Deus alguém para casar-se com você e satisfaça esta necessidade sentimental que todo ser humano tem. Assim teremos pessoas felizes, pessoas alegres, e é para isso que Deus nos criou, inclusive na área sentimental, na área física, nas nossas necessidades de relacionamento, que seja tudo, casado, solteiro ou viúvo, uma bênção, pois é isso que Deus tem para nós. Que Deus nos abençoe e que sejamos felizes na nossa condição. Amém. Invoca-me